Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E como nós acabamos de ler, o texto diz que um profeta se levantou e predisse que haveria grande fome, haveria grande fome no mundo, o que de fato ocorreu no tempo do reinado de Cláudio. E o texto prossegue dizendo que os discípulos, repete comigo, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda aos irmãos pobres da Judéia. Amém? Então tem três coisas nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que no versículo 29, o texto inicia falando os discípulos. Então a primeira coisa que vale destacar, irmãos, é que ofertar é um ato inerente a nós, discípulos. Ofertar é um ato inerente aos cristãos. Amém? Em Êxodo capítulo 25, versículos 1 e 2, o texto vai dizer o seguinte: e disse Deus a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam ofertas. Recebe-o com alegria de todo aquele cujo coração o impelir a cooperar. Amém? Então você percebe que Deus fala para Moisés transmitir uma mensagem ao seu povo. Deus está pedindo a Moisés para que transmitisse aquela mensagem e avisasse ao seu povo, aos filhos de Israel, que lhe trouxessem ofertas. Deus não pediu que Moisés transmitisse essa mensagem aos povos vizinhos, aos povos pagãos, mas sim pediu que transmitisse a mensagem ao seu povo. E como eu disse, ofertar é algo inerente a nós, os cristãos. E a palavra inerente significa próprio, característico, ligado de modo íntimo, inseparável. Amém? E por que Deus pede que o seu povo lhe traga ofertas? Porque Deus queria que o povo expressasse uma coisa que é atributo do caráter de Deus, que é a generosidade. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A palavra de tal maneira, ela não nos permite dimensionar o tamanho do amor de Deus por nós, mas a gente consegue entender que Ele foi generoso para conosco, porque Ele nos deu o seu melhor. Amém? E Gênesis vai nos dizer que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu disse que Ele está pedindo algo ao seu povo, está pedindo algo a nós, para que nós também, como imagem e semelhança que fomos feitos, venhamos a expressar o atributo do caráter de Deus, que é a generosidade. Amém? Segunda coisa que vale destacar no texto que nós acabamos de ler é segundo as suas possibilidades. O texto está falando os discípulos segundo as suas possibilidades. E ofertar é isso, irmãos. Ninguém está aqui para exigir nada, determinar nada, impor nada, sabe? Esse momento aqui é um momento onde o pastor abriu para que a gente pudesse estar ensinando a palavra acerca das ofertas. É segundo as suas possibilidades, sabe? É segundo a minha possibilidade, é segundo a sua possibilidade. Paulo vai falar o seguinte em 2 Coríntios 8, do versículo 12: olha, se a prontidão
segundo aquilo que a pessoa possui, não segundo aquilo que ela não tem. É segundo as suas possibilidades. Amém? Eu gosto de um texto de Deuteronômio capítulo 16, verso 17. Você já me ouviu citado aqui? E o texto vai dizer o seguinte: cada um traga sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Cada um, sabe? Cada um traga sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então ofertar isso é nas nossas possibilidades. E a terceira coisa que vai destacar no texto, que o texto diz o seguinte: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram. Quer dizer, eles decidiram, sabe? Eles decidiram. E essa é a terceira coisa que eu queria deixar para vocês. Ofertar é um ato de decisão pessoal nosso. É um ato de decisão pessoal meu, é uma decisão pessoal sua. Por isso que Paulo fala, 2 Coríntios 9, no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é por constrangimento e nem por pesar, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então ofertar isso é uma decisão pessoal, minha e sua. Eu gosto do texto 1 Crônicas, capítulo 29, onde o rei Davi vai falar acerca da construção do templo, e ele está falando para a Assembleia, e ele diz: olha, não serei eu quem irá construir o templo, Deus decidiu pelo meu filho Salomão. E ele começa a expor que ele já estava juntando, sabe? Ele já estava juntando uma oferta generosa para entregar ao Senhor. Ele fala: olha, eu separei aqui, ó, do meu tesouro pessoal, isso para entregar ao Senhor para a construção do templo. E ele faz uma pergunta ao povo que ali está: olha, quem hoje tem coragem de meter a mão no seu tesouro pessoal, assim como eu fiz, e entregar uma oferta generosa ao Senhor? Perceba que ele não está impondo nada às pessoas que ali estavam, mas ele faz uma pergunta. Ele faz um chamamento para que o povo de Deus, os filhos de Israel que ali estavam, para que, da mesma forma que Davi expressou generosidade para com a obra do Senhor, que eles também assim o fizessem. Amém? Então, ofertar é algo inerente a nós, cristãos. Ofertar é segundo as nossas possibilidades, e ofertar é uma decisão pessoal. Amém? Amém. E eu quero concluir. Paulo vai falar em Romanos 12, a partir do verso 6, né? Que nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aquele que gosta de profetizar, que o faça na proporção da sua fé. Aquele que gosta de ensinar, que ensine. Aquele que gosta de servir, que sirva. E aquele que gosta de contribuir, que o faça com generosidade. Amém? Cooperador é aquele que colabora com algo que está sendo feito. Tem algo sendo feito nessa casa, nesse lugar? Amém? Amém? Então eu te convido nessa noite a dar o seu melhor ao Senhor, a colaborar, a contribuir, a ser um mantenedor da obra de Deus neste lugar. Amém? O diácono vai estar distribuindo os envelopes, que você possa colocar o seu melhor para Deus.